meu nome é Rafael, eu sou líder local da MNI e a nossa Igreja do Nazareno em Açu é parte do que Deus está realizando nesse estado. Junte-se a nós nessa grande obra de fé e evangelização. A Igreja do Nazareno faz missões e nós somos a MNI. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Meu nome é Andriele Silveira, sou líder do MNI da Igreja do Nazareno Ponta Negra. Fazemos parte desse lindo projeto de Deus, de evangelismo e fé. Venha fazer parte conosco. A Igreja do Nazareno faz missões. Somos o MNI. Olá, eu me chamo Thales e sou pastor da Igreja do Nazareno aqui em Caicó. E nós aqui em Caicó fazemos parte daquilo que Deus está fazendo no nosso estado. Junte-se a nós nessa grande obra de evangelização e fé. A Igreja do Nazareno, ela faz missões. Somos todos MNI. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia.
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Toda glória te damos, honra te damos, glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Paz do Senhor, igreja, eu quero apresentar minha família e também já agradecer a esta oportunidade de poder estar junto com vocês nessa linda conferência missionária. Agradecer aqui a pessoa do pastor William, do pastor Gesso e a todo esse lindo distrito aí do Rio Grande do Norte.
Bem, meu nome é José Carlos Júnior, mas todos na Igreja do Nazareno me conhecem como Júnior Rodrigues. Tenho a responsabilidade de ser o coordenador regional de missões globais para a América do Sul e também trabalhar aqui na Colômbia como um pastor plantador de igreja. A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Jacilene, mãe dessas duas princesas, Radassa, que nasceu no Brasil, Ágata, que nasceu na Argentina, nosso primeiro país de missão. E nós estamos muito felizes por esse convite e poder fazer parte dessa linda conferência missionária. E conosco também está a nossa amiga que faz parte da família. Hola, soy Ashley Hoffner y trabajo con estos pastores lindos y vivo con ellos también. Es una bendición poder trabajar con ellos y no hablo portugués, pero entiendo mucho y es una bendición siempre estar en conexión con las iglesias en Brasil. Amém? Essa é a nossa família. Que Deus te abençoe e que desfrutemos dessa linda conferência missionária. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré. Te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. The mender of the broken, He's the healer of the soul, Redeemer of all yesterdays. Oh, I will bless you, Lord. He's the maker of the heavens, the oceans and the skies, and all the earth rejoices. It's you we glorify. We live to glorify.
Glória a Deus. Eu espero que você tenha desfrutado, né, e que Deus tenha falado com você através dessa canção, desse louvor tão poderoso que a pastora Jace e a missionária Ashley estiveram louvando ao Senhor, né? Nós queremos agora dedicar alguns minutos para falar um pouco do nosso chamado e do nosso testemunho missionário. Eu, na verdade, sou de Recife e eu tive minha primeira experiência com Deus de conversão quando eu tive mais ou menos 18 anos de idade. E quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu já estava no seminário estudando e eu tinha o desejo de ser um pastor, né, de igreja, né? Mas quando eu fui para o seminário, ali era um seminário que tinha um envolvimento missionário muito forte, né? Sempre tinham missionários chegando e saindo. Então naquele seminário, através do estudo da palavra de Deus, sobretudo da interpretação que eu naquele momento fiz do livro de Atos, então eu senti que Deus não ia negociar a missão dele e que eu deveria então atender a esse chamado, a essa convocatória do Senhor para fazer a obra missionária. Aquilo foi uma experiência muito interessante, porque eu pensava em ser um pastor de igreja, mas quando eu percebi que aquele modelo de igreja que eu desejava, que estava sendo desenhado no livro de Atos, ele foi, entre aspas, destruído pelo Senhor para que a igreja se espalhasse pelo mundo, aquilo foi uma verdade muito confrontativa para mim. E como diz uma missionária, que agora esqueci o seu nome, mas não a frase, não o ensinamento que ela diz o seguinte: eu simplesmente li uma ordem e decidi obedecer. Então, meu chamado missionário tem muito a ver com isso. Não tem exatamente uma experiência transcultural, uma transcendental, desculpe aqui, poderosa, mas sim um estudioso da palavra de Deus que simplesmente leu a palavra, foi confrontado pela verdade que ali continha e decidiu então obedecer aquele chamado. Esse é um resumo do meu chamado, e minha esposa ela vai fazer um resumo também do chamado dela, e é muito interessante porque é bem diferente daquilo que é o meu chamado, que acontece num contexto de seminário, observando a palavra de Deus e decidindo obedecer. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. De verdade, a minha experiência é um pouco diferente da do meu esposo, porque Deus é assim, né? Ele é um Deus que trabalha de forma diferente na vida de cada pessoa, de cada indivíduo. E eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida a Cristo com 17 anos, não faz muito tempo isso. E com 18 anos Deus começou a falar comigo mesmo, através de sonhos, eu viajando com malas, vendo bandeiras, e pessoas que nem me conheciam me diziam: sabe que Deus tem um chamado para a tua vida e é missões, confirmando que Deus já falava comigo nas madrugadas. Com um ano de convertido eu ainda não entendia nem direito o que era missões, mas Deus já estava ali mostrando os seus planos para a minha vida. Então eu comecei a me preparar na igreja local, a estudar sobre o que é evangelismo, o que é missões. Comecei a missionar no meu bairro e depois fui ao presídio Aníbal Bruno, aos hospitais, expandindo um pouco mais. Depois começamos a viajar pelo sertão, pelo agreste de Pernambuco, da Bahia, com aquela chama no coração, esperando o tempo do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. E ambos seguimos na direção do chamado toda a nossa vida. Desde que Deus falou, toda a nossa vida foi canalizada para missões. Fizemos o seminário, ajudamos a plantar novas igrejas no Distrito Nordeste Central, servimos na nossa igreja local, a Igreja Nazareno Central do Recife, somos ovelhas do pastor Rubens. E quando chegou o tempo determinado, porque Deus tem o seu tempo perfeito e a maneira perfeita, fomos ao campo missionário da Argentina. Ali, saindo de Recife em agosto de 2013, fomos para o norte da Argentina, para o estado de Formosa, bem no norte, fronteira com o Paraguai, um dos estados mais pobres da Argentina, e não vivemos na capital. Saímos de Recife, uma grande cidade, para um povoado de pouco mais de 1.500 pessoas. Imagine que não havia comércio, tudo era nas casas, a farmácia, a verduleria, o açougue, não havia quase luz elétrica, não havia ônibus, não havia
a mobilidade naquele lugar, e ali a gente recebeu uma igreja com 15 pessoas para pastorear. E para a glória de Deus, com 1 ano e meio, já tínhamos mais de 70 adultos e mais de 80 crianças sendo pastoreadas. Uma obra de avivamento. Deus trouxe salvação, derramou salvação sobre a cidade de Formosa. É muito interessante, não é? Quando você observa. Por questões de tempo a gente não está falando detalhes, eu tenho certeza que você consegue compreender isso, mas percebeu que coisa interessante? O meu chamado, ele foi muito mais através da observação da palavra de Deus, o chamado da minha esposa, muito mais através de uma experiência pessoal com o próprio Deus. Isso fala das muitas formas que Deus pode nos chamar e que você, como servo de Deus, tem que estar atento. A outra coisa muito interessante, antes da gente dar continuidade aqui ao testemunho, é que observe que o chamado dela foi pessoal, né? Deus falou com ela, depois Deus fala comigo, mas nós nem nos conhecíamos. Ela estava no contexto dela, né, tendo a experiência dela com Deus e preparando-se através do contexto dela e eu através do meu. Inclusive as nossas vidas, aqui olha aí, ó, se unem quando a gente inclusive está trabalhando na obra missionária, né? A gente não era, nem se conhecia, mas a gente acaba se conhecendo já nesse serviço missionário que a gente está prestando. E aqui eu quero reforçar a questão da preparação, né, da igreja local. Você está sentindo o teu chamado, prepare-se, converse com o seu pastor, converse com o teu presidente do MNI e se prepare na igreja local. A igreja local vai ser o teu primeiro campo missionário porque é a tua Jerusalém, tá bom? Mas minha esposa falou aqui sobre Formosa e de fato isso foi uma experiência muito interessante, né? Ali a gente teve muitas oportunidades e a gente estava num contexto bem rural, semi-indígena, e como a gente está ali trabalhando, né, e graças a Deus, como minha esposa falou, aquilo foi uma obra de avivamento, essas notícias elas chegaram ao conhecimento da liderança nacional da Argentina, né, do trabalho que a gente estava desenvolvendo naquele interior. Formosa é um dos estados, é o estado mais pobre da Argentina e a gente estava em uma das cidades mais carentes do estado mais pobre, mas mesmo assim as informações chegaram à nossa liderança nacional, que decidiu nos convidar para um trabalho pioneiro na cidade de Córdoba. Córdoba é a segunda maior cidade da Argentina e por quase 100 anos a igreja tentou começar um trabalho ali na capital e não conseguiram, né? Não houve, a obra simplesmente não conseguiu avançar. Então nós fomos convidados para aquele trabalho, obviamente não trabalhamos ali sozinhos, né? A nossa igreja local, nossos corpos de intercessores foram conosco, mas além disso também a gente foi com um grupo de missionários que a gente deveria liderar para plantar aquela obra. Nós passamos ali quase 5 anos, né, plantando a igreja. Graças a Deus hoje existe uma igreja estabelecida, é uma vitória para o nosso Deus termos ali, porque eu acredito que é muito estratégico, né, conquistar a cidade de Córdoba, porque ela está no coração da Argentina, então geograficamente isso é muito importante e é a segunda maior cidade. Então, louvado seja o nome do Senhor, através dos esforços conjuntos nosso, meu, minha esposa e do grupo de missionários que trabalhou conosco, conseguimos plantar uma igreja ali, né, onde também ficou mais ou menos ao redor de 70 pessoas, que no contexto brasileiro talvez isso não seja muitas pessoas, mas no contexto argentino, acredite-se, é quase uma multidão, né? Mas, de novo, Deus ele é abundante em tudo que ele faz, então o trabalho que foi desenvolvido em Córdoba não ficou somente ali, né? A organização missionária que a gente trabalhava nesse momento decidiu nos convidar para assumirmos uma posição de liderança na América do Sul, através da coordenação de plantações de igreja na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e logo Brasil, e depois estendeu esse convite para toda a América do Sul. Então, através da coordenação deste trabalho pela agência missionária, nós conseguimos plantar gerenciando e em algumas oportunidades também pastoreando. Quando a plantação faltava o pastor, então ele tinha que assumir, né? A gente conseguiu plantar ali em Salta, na Argentina, que também está no norte da Argentina, mas é uma cidade bem mais desenvolvida do que Formosa, que também está no norte da Argentina. Conseguimos plantar em Anápolis, né?
Ali, graças a Deus, eu nunca precisei assumir como pastor, mas a gente fez toda a coordenação, todo o gerenciamento, todo o trabalho de mobilização, né, daquele trabalho, a gente conseguiu coordenar. A gente também coordenou um trabalho em Quito, quando a gente precisou substituir o gerente, que ali estava. Na Venezuela, em Punto Fijo, né, também a gente fez aquele trabalho. E me escapa algum outro local? Não. Eu acho que no Equador, em Quito, em Latacunga também. Então essas foram algumas cidades que a gente esteve plantando através do gerenciamento, né, do trabalho de plantação, que foi fruto de Córdoba, né? Através do trabalho em Córdoba surgiu o convite. Mas aí a gente agora chega em Barranquilha, né? Porque de novo também esse trabalho de gerenciamento de plantações de igreja, de mobilização missionária que a gente fez na América do Sul através da organização missionária, faz com que o nosso diretor, o irmão Cristian Sarmento, nos convide para a gente vir para Barranquilha, Colômbia, começar um novo trabalho na plantação de igreja, que minha esposa vai estar falando um pouquinho mais logo em seguida. Mas somado a isso, ele também nos convida para fazer pela Igreja do Nazareno o mesmo trabalho que a gente fazia pela organização missionária, que é um trabalho de coordenação, de mobilização e de lançamento de projetos para toda a América do Sul. Então, hoje eu tenho a responsabilidade de ser o coordenador regional de missões globais, dentro de missões globais, um departamento que mobiliza, treina e envia missionários, além de trabalhar junto com a minha equipe e os superintendentes, abrindo novos projetos para receber missionários. Então hoje a gente tem feito esse trabalho, eu louvo a Deus, porque conseguimos já, nesse pouco mais de um ano, organizar mais de 10 projetos, surgindo assim mais de 15 oportunidades para missionários na América do Sul, e também conseguimos já ter aproximadamente 80 pessoas no seu processo para ser missionário, e desses 80 a gente já conseguiu finalizar aproximadamente, se eu não me engano, não estou com os números exatos aqui, você me perdoe, mas aproximadamente 10 pessoas, 10 famílias, né? Em alguns casos famílias, em outros pessoas, né, para serem enviados para o campo, tanto da América do Sul como do mundo. Então eu peço já também que você esteja orando de uma forma especial por esse trabalho, porque é um trabalho de envio de missionário, de mobilização missionária, e eu costumo dizer que o missionário, quando vai, ele leva esperança. Então é um trabalho de envio de esperança, né? Mas em Barranquilha também a gente tem agora a tarefa de plantar uma igreja, que é a nossa paixão de verdade. E eu vou deixar minha esposa falar um pouco sobre isso. De verdade, nós somos apaixonados por Deus, pela sua obra e por plantar igrejas onde há grande necessidade. Nós fomos enviados para a costa norte da Colômbia, justo porque não há nenhuma igreja do Nazareno, e tampouco há distrito aqui. Exato. É uma área que está descoberta, estava desassessorada, a igreja não tinha alcançado, e por isso a igreja nos envia nesse lugar, sabendo das nossas experiências anteriores com a plantação de igreja. Fazem 7 meses que nós chegamos aqui, depois de pouco mais de um mês e meio que estávamos nessa cidade, tudo se fechou, chegou a quarentena, mas igual a gente 1 ou 2 semanas antes já tinha começado um pequeno grupo de evangelismo, uma casa de oração, e a gente mantém esse grupo através de Zoom, e Deus tem dado crescimento da casa de oração através das redes sociais. Uma igreja que nasce no meio da pandemia. A pregação é como uma luva que foi dada pelo nosso pastor Júnior. Então, Deus, ele não está limitado, o poder de Deus não se limita à pandemia, e a igreja segue avançando. Hoje mesmo, terça-feira, às 5 da manhã, nós temos um culto de oração. Cada dia formamos uma página de Facebook para a Igreja do Nazareno em Barranquilha. Ainda não temos o templo, mas a igreja de Cristo já começa a florescer sobre essa terra. E através da página de Facebook, muitas pessoas têm nos ligado, enviado mensagens. E um testemunho para a gente concluir, que havia muitas coisas para falar, mas faz pouco mais de um mês recebemos uma ligação. Alguém nos encontrou na página de Facebook da igreja. E nos ligou dizendo: vocês fazem missa de 7º dia? E eu achei estranha a pergunta. Eu disse: querida, era uma mulher, uma jovem. Eu disse: a gente não faz a missa. Mas por que você está precisando? O que está acontecendo?
na sua vida. E ela começou a chorar e ela disse: faz 4 dias que meu esposo de 38 anos e a minha sogra faleceram na mesma noite. Eu fiquei viúva com 2 crianças, 2 filhos, um de 5 e outro de 6 anos. Estou desesperada. E ali a gente começou a ministrar a palavra de vida, a palavra de esperança, de consolo. Oramos com ela. Depois ela passou a participar da casa de oração. E agora já entrou no processo de discipulado. Agora o que é mais lindo é que essa jovem, Carolina, que ficou viúva recentemente, faz pouco mais de um mês, nunca havia estudado a Bíblia. E na nossa primeira aula de discipulado, a gente teve que começar do começo. Isso é capítulo, isso é versículo, esse é o Evangelho de João. Deus está trabalhando, a gente está discipulando, pessoas têm aceitado a Cristo, já há cultos estabelecidos de forma, através das redes sociais. A obra de Deus não para. Se Deus está fazendo tudo isso no meio da pandemia, eu fico imaginando o que é que Ele não vai fazer quando tudo isso acabar. Então, muito obrigado por essa porta que vocês abriram para as nossas vidas. Pedimos as orações de vocês. Ainda precisamos ver documentos, precisamos comprar um templo. Tem muitas necessidades ainda diante de nós. Mas eu sei que Deus vai suprir cada uma delas segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém. Obrigado por escutar esse pequeno testemunho de forma tão paciente e se prepare para desfrutar agora da palavra de Deus que vai ser ministrado pela minha pessoa e nós vamos estar falando sobre viver o incrível no lugar inusual em um tempo não convencional. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de compartilhar agora um texto da palavra de Deus que eu acredito que, apesar de não ser um texto usado costumeiramente para missões, eu acredito que essa passagem, pela riqueza da palavra de Deus, a gente pode tirar um grande ensinamento missionário. Essa é uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia e ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 7, talvez a gente siga até o versículo 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se as redes. Essa, como eu disse, é uma das passagens mais conhecidas de toda a palavra de Deus e é muito usada para vários tipos, para várias mensagens, para vários temas. Mas nesta noite, nesta conferência missionária, eu gostaria de lhe convidar a que você coloque seus olhos sobre a pessoa de Jesus e consiga observar ali uma conotação missionária na atitude de Jesus Cristo. Observe que Jesus Cristo, primeiro, ele está pregando para uma multidão. Isso aqui me fala de que Jesus Cristo, ele não é seletivo quanto às pessoas que têm que ouvir a mensagem de Deus. Jesus Cristo, ele quer que o máximo de pessoas possam escutar a respeito do Evangelho que traz salvação, que traz transformação. A multidão representa exatamente isso, esse conglomerado de pessoas sedentas para escutar a palavra de Deus, mas também fala da pessoa de Cristo, da pessoa que Ele é e o quanto Ele está interessado que o máximo de pessoas possam escutar as palavras. A multidão também fala de uma diversidade de pessoas, diversidade social. É muito certo que naquela multidão ali havia pessoas de diferentes níveis sociais e pessoas com diferentes motivações para escutar a palavra.
Eu estou seguro que no meio daquela multidão havia somente os que estavam ali porque foram convidados. Porque alguém disse, olha, Jesus está ali perto da praia, vamos escutar ele. Foi convidado e seguiu a multidão. Na multidão, certamente, tinha aqueles que somente eram os curiosos. Eles estavam passando, viu um conglomerado de pessoas, ficou curioso e se aproximou. Mas na multidão também havia pessoas sedentas para ouvir a palavra de Deus. E Jesus Cristo não está selecionando quem deve escutar ou não a palavra de Deus, mas Ele está ministrando a palavra de Deus para todas aquelas pessoas. Mas é muito interessante porque alguém diz que a beleza da palavra de Deus encontra-se nos detalhes dela, não é? Isso é verdade? E observe que aqui diz dois detalhes interessantes. Primeiro, que Jesus Cristo está pregando em uma praia, certo? Praia fala de espaço público, logo de um espaço onde caberia muitas pessoas para caminhar livremente. Mas ele diz que mesmo estando Jesus Cristo pregando numa praia, havia uma multidão que se apertava. E isso fala da quantidade de pessoas que estavam ali interessadas em escutar a palavra de Deus. E isso fala também, explica também a ação de Jesus, né, diante daquela multidão. Ele observa que aquela multidão se aperta, então ele olha e percebe que havia ali alguns pescadores que já haviam regressado da sua pescaria e que não teve sucesso e por isso já estavam lavando as redes. Jesus Cristo, então, ele pede para que esses pescadores afastem um pouco mais o barco, para então, daquele barco, poder a sua pregação para a multidão ser mais eficiente. Jesus Cristo estava preocupado em não somente pregar para aquela multidão, mas ser entendido da melhor forma possível pela multidão, né? Já que as ondas daquela praia se viria como um propagador da palavra de Deus, uma acústica natural. Então Jesus Cristo está muito interessado e muito preocupado em oferecer o melhor, e não somente a pregação da palavra, mas que da forma mais eficiente para aquelas pessoas. Mas outra coisa interessante sobre a pessoa de Cristo é que Cristo, mesmo tendo que dar atenção para uma multidão, ele tem a capacidade de observar que não estava junto com aquela multidão um grupo de pescadores. E ele se importa com aqueles pescadores também. Que coisa impressionante é o nosso Senhor Jesus, não é? Porque ele não está somente preocupado com aqueles que estão perto deles, com a sua pequena, grande congregação. Ele não está somente preocupado com aquele grupo de pessoas que se apertavam para escutar a palavra de Deus, que eu costumo dizer que são aqueles que estão perto dele. Mas ele está também preocupado com aqueles que estão longe, com aqueles que estavam levando a sua vida de uma forma ordeira, de uma forma convencional. Eu acho que aqueles pescadores, eles representam as multidões que não estão perto de Jesus, mas que estão levando a sua vida de forma convencional, de forma ordeira, preocupados em ter um trabalho e ter sucesso no seu trabalho, mas muitas vezes indiferente à mensagem do Evangelho. Mas Jesus Cristo, ele consegue ter uma atitude diferente da multidão. A multidão só consegue ter os olhos nele. Isso é bem fácil de entender. Mas Jesus Cristo não. Ele consegue ter os olhos na multidão e ele consegue ter os olhos naqueles que estão levando a sua vida de novo, de uma forma ordeira. Isso fala de que ele não está somente preocupado com aqueles que estão perto, mas também com aqueles que estão longe. E a igreja deve exatamente ter essa visão de Deus, essa atitude. A igreja não pode e não deve estar somente preocupada com a sua congregação. A igreja não pode e não deve estar preocupada somente com aqueles que assistem à sua igreja, mas ela deve estar, tal qual Jesus Cristo, com os olhos para os que estão perto, e preocupado de levar o Evangelho da forma mais eficiente possível, mas também com aqueles que estão longe.
E longe, digo aqui, longe do Evangelho. E não somente longe do Evangelho na nossa geografia de cidade, mas longe do Evangelho também distante geograficamente. A igreja não deve somente estar preocupada, de novo, com aqueles que estão perto, com aqueles que estão perdidos na sua cidade, mas ela deve estar preocupada com o todo, porque perdidos existem em todo o mundo. E nós devemos ter sempre essa preocupação. A outra coisa, pensando nessa passagem, pensando exatamente na pessoa de Cristo, é que Cristo, ele não é somente aquela pessoa que tem a capacidade de ver a multidão, como diz Mateus 9, e sentir compaixão dela, mas ele é aquela pessoa que tem a capacidade de ver, sentir e se mover. E aí existe um teólogo nazareno chamado Porcasa que vai dizer que compaixão é sentir a dor do outro em nosso peito. É sentir a dor que o outro consegue sentir, e é isso que impulsiona Jesus Cristo. Ele vê as multidões e tem compaixão delas. Quando Jesus Cristo está pregando para a multidão e ele vê aqueles pescadores, ele tem compaixão deles. E por isso ele está preocupado com eles. Porque a nossa visão de igreja, ela não pode ser, de novo, somente daquele grupo de pessoas que assistem a nossa igreja, o nosso distrito, a nossa congregação. Porque, como diz Oswald Smith, qualquer visão menor que o mundo não é visão de Deus. A visão de Deus é alcançar o mundo inteiro. E nós, como igreja, devemos ter a visão de Deus. Nós não podemos nos acostumar e aceitar que somente podemos alcançar aquelas pessoas que estão na nossa comunidade. Nós devemos ser atrevidos e ousados ao ponto de aceitar o desafio de Deus, que é a visão do mundo todo, e procurar como igreja alcançar os que estão perto, mas também aqueles que estão longe. A compaixão que Jesus Cristo teve por aqueles perdidos lhe impulsiona, por aqueles pescadores perdidos, por aquela representação da multidão que está longe de Deus, lhe impulsiona a ir até aquelas pessoas. A outra coisa interessante é que quando ele se aproxima daquelas pessoas, sabe quem está ali? Sabe quem são esses pescadores que estão ali? Levando a sua vida, totalmente alheio àquela multidão, àquela mensagem. Quem está ali? Exatamente Simão Pedro, um dos personagens históricos, um dos personagens bíblicos que mais influenciou o mundo com a mensagem do Evangelho. Sabe que isso também fala? Que talvez a pessoa que vai transformar o mundo esteja perto de você somente esperando que você olhe para ela, desenfoque um pouco, não desenfoque, mas esteja enfocado não somente na congregação, mas com os olhos no mundo. Talvez a pessoa o próximo Billy Graham, a próxima pessoa que vai transformar, não transformar o mundo, mas evangelizar o mundo todo, seja alguém que esteja muito perto de você, esperando a sua atitude de compaixão e a sua visão de evangelho global. Ali, entre aqueles pescadores, como eu disse, estava um dos maiores influenciadores do mundo, Simão Pedro. E é muito interessante porque Jesus Cristo faz um convite para aqueles pescadores, e quando Jesus Cristo faz um convite para aqueles pescadores, ele diz assim: leve o barco para o local mais profundo, para a área mais profunda do mar, da praia, do lago. Algumas versões vão dizer lago, outras vão dizer mar. E eu não sou um especialista em pesca, mas do que eu sei é que pesca com rede não se faz em uma área profunda, se faz normalmente em uma área rasa. Mas Cristo convida aqueles pescadores que estavam lavando as redes, logo aquela uma pescaria de rede, para um local que qualquer pessoa que mais ou menos entende pescaria sabe que é um local inusual para uma pescaria. O horário não era o mais conveniente, o local não era o mais conveniente,
Mas mesmo, e quem pede para que se faça isso não é um especialista. O ofício de Jesus Cristo era ser carpinteiro. Os especialistas em pesca voltaram sem sucesso. E um não especialista está convidando, está desafiando aqueles pescadores a ir para um local pouco usual, para uma pescaria, em um tempo nada usual. E aqui a gente pode, com toda a licença poética, imaginar, não é? Que Deus também está nos convidando neste tempo para pescar homens em um local pouco usual, em um tempo pouco convencional, no meio de uma pandemia. Mas o interessante é que aquele homem, que a princípio estava totalmente desinteressado das coisas de Deus, levando a sua vida e preocupado com suas próprias mazelas, ele aceita o desafio e ele diz, ele aceita, mas não sem antes dizer: mestre, reconhecimento de autoridade. Nós pescamos toda a noite e não tivemos sucesso nenhum, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Algumas versões vai dizer: porque o Senhor me pede, eu obedecerei. E eu gosto muito de pensar nessas duas versões. Eu não gosto de dizer que uma é melhor do que a outra. Eu gosto de pensar de que essa versão que diz: mas porque o Senhor pede, eu vou obedecer. Eu gosto muito de pensar nessa versão na expressão de confiança de Pedro, de confiança na pessoa de Jesus Cristo. Então eu gosto muito dessa versão por causa disso, porque ela expressa esse sentimento de confiança, porque o Senhor está pedindo, eu vou obedecer. Também expressa a obediência, não é verdade? Pedro, ele decide obedecer porque um mestre, que não era ainda o seu mestre, lhe convida para ir para esse local um pouco usual, para pescar. Mas eu também gosto muito da versão que diz: sob a tua palavra eu lançarei as redes, porque isso fala que Pedro está colocando a responsabilidade do sucesso da missão na pessoa de Jesus, nas palavras de Jesus. E é isso que muitas vezes nos falta. Nós, como igreja, ficamos primeiro muito preocupados somente com aqueles que estão perto, com a multidão, não é? Porque a multidão também demanda, como eu disse, tinha pessoas ali de diferentes classes sociais, e eu não estou dizendo que está errado preocupar-se com eles. Mas também a gente muitas vezes não cumprimos com a missão porque ele parece ser um local pouco usual, em tempos pouco convencionais. E isso fala de outra justificativa que muitas vezes nós, como igreja, encontramos para não cumprir com a missão. E a terceira coisa que eu gosto muito dessa passagem é porque Pedro, ele obedece e confia mesmo estando cansado, e ele coloca o sucesso daquela missão sob a pessoa de Jesus. E é isso que nós como igreja devemos fazer. Nós como igreja, nós devemos confiar, obedecer e deixar sob as palavras de Jesus, sob a pessoa de Cristo, todo o sucesso da missão. Jesus disse que nós deveríamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele não necessariamente diz que nós devemos, a fina força, convencer as pessoas e que o êxito da missão estaria no convencimento, no poder da minha oratória ou nas minhas palavras. Mas o sucesso, ele estaria garantido tão somente por nós cumprirmos a missão. Pedro, ele decide obedecer a voz daquele que ele chama de mestre, ainda que não era propriamente o seu mestre. E ele se dirige mar adentro e ele joga as redes. E o inesperado acontece. Quando Pedro decide lançar a rede, porque ele confia, porque ele obedece, porque ele coloca sobre a pessoa de Jesus a responsabilidade do sucesso, então o inesperado acontece.
E isso me ensina também que se nós, como igreja, decidirmos obedecer, se nós, como igreja, decidirmos confiar, se nós, como igreja, decidirmos colocar sobre a pessoa de Cristo o resultado, o sucesso da missão, a confiança do sucesso, o inesperado, o inexplicável acontecerá. Vai acontecer. Eu oro muito para que esse distrito siga sendo um distrito missionário. Um distrito do Nordeste, onde muitas vezes é conhecido por haver poucos recursos, mas um distrito onde o inesperado pode acontecer, mesmo que seja em um local pouco usual, em um tempo pouco convencional, tão somente porque decidiu obedecer à missão. Sejamos uma igreja missionária. Sejamos uma igreja obediente. Você pode dizer assim: pastor, eu decido obedecer à voz de Deus, dizendo eis-me aqui, mas eu sou ainda uma pessoa cheia de imperfeições. Escute o que eu vou lhe dizer. Depois dessa pescaria, Jesus Cristo convida Pedro para ser pescadores de homens. E Pedro também não era obediente. Ele não estava pronto. E nós, como igreja que conhecemos um pouco da história de Pedro, sabemos quantas vezes Pedro, ao longo desse discipulado pessoal com a pessoa de Cristo, quantas vezes ele falhou. Então, ainda que você se considere imperfeito e você se considere uma pessoa que não está totalmente pronta, não se preocupe. Decida somente obedecer à missão, obedecer a Cristo, confiar nele, colocar sobre ele o sucesso da missão e prepare-se para ser preparado por ele e para viver o inesperado do Senhor. Jesus Cristo, Deus, uma vez se apresentou diante de um templo, e naquele templo só havia uma pessoa que se chamava Isaías. E quando Isaías se depara com a santidade do Senhor, ele reconhece as suas limitações e diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da majestade do Senhor, é isso que ele faz, ele reconhece as suas limitações. Então não tem nenhum problema se você agora reconhece as suas limitações. Mas ali acontece algo interessante. A Bíblia diz que o anjo do Senhor tira um tenaz do altar, coloca sobre a boca de Isaías. E depois de colocar sobre a boca de Isaías, ele diz o seguinte: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Então Isaías, depois de ter os seus problemas resolvidos, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Mas observe que ele confessa as suas debilidades. Deus então corrige e trabalha na sua debilidade e então lhe envia. Sejamos uma igreja exatamente assim. Uma igreja que consegue reconhecer que precisa melhorar. E cristãos que reconhecem que precisa melhorar, mas que não se afogentam da missão e que a faz com confiança, com obediência, colocando sobre Cristo o sucesso da missão e preparado para viver o milagre. A última coisa para finalizar é que Pedro, ele é tão abençoado pelo Senhor, as bênçãos de Deus foram inesperadas, foram tão abundantes, que ele se viu na obrigação de abençoar outros que estavam também naquele lugar. É isso que eu espero em cada um daqueles que assistem essa conferência, que possam obedecer, confiar, colocar sobre Deus o sucesso da missão, viver o inesperado e compartilhar o incrível. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu vou convidar a nossa missionária Ashley Hoffner para que interceda por nós, para que nos leve à presença do Senhor através de uma intercessão missionária. Que Deus te abençoe. Dios, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Gracias por lo que estás enseñándonos
que tú quieres tocar en nuestros corazones, que tú quieres estar con cada uno de nosotros en relación y que tú quieres bendecir a cada uno de nosotros. Dios, pedimos que tú puedas estar con nosotros en una forma diferente, que tú puedes obrar en nuestras vidas en una manera diferente, que podemos sentir, que podemos oír tu voz, que podemos escuchar de las maravillas que estás no solamente haciendo en nuestras vidas, Señor, pero también en el mundo, Señor. Estamos esperando, Señor, por más de ti, menos de nosotros. Dios, pedimos que si hay personas que necesitan un toque de ti en este día, que tú puedes estar con ellos, que tú puedes estar obrando en sus vidas como en una forma maravillosa, Señor. Milagrosamente, Señor, obra en sus vidas. Pedimos que tú puedas estar tocando sus vidas en una forma que ellos pueden sentir la acción que tú tienes para ellos, Señor, hacia ellos, pero que también ellos pueden tomar esta fe, pueden confiar más en ti, Señor, que pueden tomar este tiempo para revisar dónde están sus ojos, que están siendo obedientes para ti, que están siguiendo donde tú estás guiándoles, Señor, y que ellos pueden dar todo a los pies de Cristo, Señor, todo, Señor. Dios, pedimos, Señor, como un cuerpo de Cristo, que podemos orar por uno a otro, que podemos confesar, Señor, a nuestros pecados, pero también confesar, Señor, nuestros sueños, nuestras metas, lo que nosotros soñamos, porque a veces nosotros, si dejamos para solo nosotros, puede ser que pensamos que es loco para nosotros mismos, pero a veces contamos a los demás al llamado que está en nuestro corazón y ellos dicen, sí, vamos juntos, adelante, Señor, en unidad. Entonces, Dios, danos esta confianza en ti para que podamos compartir más de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, para que podamos avanzar más juntos, Señor, también como iglesia. Dios, gracias por esta bendición, Señor, gracias por esta bendición de estar juntos, de estar en familia, de tener la iglesia, Señor. Pero gracias, Señor, por esta relación que podemos tener contigo tan íntima. Gracias por quien eres tú, Dios, por obrar en cada uno de nosotros. Y es en un nombre maravilloso, poderoso de Jesús que oramos. Amén y amén.